Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Então tá bom. Pessoal, bem-vindos à Semana de Responsabilidade Social do seu UNSP. É com muito prazer que a gente dá início à palestra de hoje, intitulada A Comunicação Não Violenta, um novo olhar para como nos comunicamos e nos relacionamos no nosso dia a dia, proferido pela professora Renata Calônego. Ela é bacharel em Relações Públicas, mestra e agora doutoranda em Comunicação pela Unesp. Ela vai se apresentar agora em detalhes também na apresentação. Então, já vou dar o microfone virtual para a professora Renata se apresentar e dar início à palestra. Quero antes agradecer a presença de todos e principalmente a presença da professora Renata, que certamente será uma noite de trocas e de grandes conhecimentos. Obrigado, Renata. Boa noite a todos. Todo mundo também me escuta, me vê normalmente, só para confirmar. Em meio a tanta tecnologia, né? Sempre ocorre um erro. Ótimo, maravilha. Bom, você vai compartilhar a apresentação depois? Será que Vou demorou compartilhar muito? agora, já estou dando início agora. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falar de um tema assim que eu gosto muito e me fez refletir, mudou bastante aspectos da minha vida, então é muito gratificante estar aqui hoje. Obrigada pelo convite do professor Henrique e do Centro Universitário e espero que a gente possa ter uma troca aqui, uma aprendizagem, um encontro assim bem proveitoso. Bom, então a gente vai falar sobre a comunicação não violenta, vou explicar para vocês mais ou menos o que é e vou mostrar um pouquinho dessa aplicação que a gente pode usar ela, né, essa técnica, essa metodologia no nosso dia a dia. Bom, só para apresentar rapidamente sobre mim, né, o porquê que também eu vou estar falando sobre esse tema aqui para vocês. Eu sou formada em Relações Públicas pela Unesp. Desde a graduação já fui seguindo a área acadêmica, era uma coisa que sempre esteve presente na minha vida. Também consegui ter ali um pouco de experiência na área do mercado, né? Trabalhei um pouquinho ali na Mondelez International, que na área de assuntos corporativos e comunicação interna. Mas decidi realmente seguir a área acadêmica, depois em seguida fiz meu mestrado e agora atualmente estou no meu doutorado. E nesse meio período aí de mestrado e doutorado, tive a possibilidade de dar aula, né, para cursos de relações públicas, para o curso de design e algumas disciplinas como comunicação pública, governança corporativa e planejamento em relações públicas e afins. Mas vocês devem estar se perguntando, né, por que que eu estou aqui hoje falando sobre comunicação não violenta, né? Bom, só para vocês entenderem um pouco, eu descobri sobre essa temática vai fazer mais ou menos uns 2 anos, quando eu decidi que a minha tese de doutorado iria trabalhar a questão da violência nas organizações. Então eu fiz uma disciplina, né, no meu doutorado, no meu programa de pós-graduação sobre comunicação para a paz, que é um tema um pouco diferente sobre a comunicação não violenta, mas foi a partir desse momento que eu entrei em contato, então, com a comunicação não violenta, a CNV, e a partir disso vim estudando e me aperfeiçoando sobre ela, e vi que ela é muito utilizada, né? Ela se expande, né, para muito além da área acadêmica e vocês vão ver que ela tem um olhar bem prático para o nosso dia a dia mesmo, né? Então é por isso que hoje estou aqui com vocês para a gente discutir e aprender um pouco juntos ali também sobre a comunicação não violenta. Bom, né, a CNV, né, como a gente abrevia essa metodologia, ela foi desenvolvida por esse homem aqui, né, por esse estudioso, psicólogo, pelo Marshall Rosenberg. Inicialmente, ele iniciou esses estudos sobre a comunicação não violenta em 1963, então já é algo que já vem se consolidando há um bom tempo. Mas é mais recentemente, né, que ela ganhou um grande enfoque na sociedade. Em 2006, ele publicou um livro que foi traduzido para o Brasil, que aí então foi se expandindo cada vez mais essa metodologia. Mas ela vem de longos anos de estudos do Marshall Rosenberg, que é o pai então da CNV, ele que criou o termo, ele que estudou sobre isso e expandiu esse termo, né, essa metodologia para o mundo todo. Ele é um psicólogo, então vocês vão ver que se vocês um dia vierem a ler o livro da CNV, ele tem bastante características da psicologia,
Mas ele traz esse olhar muito, realmente, como eu já tinha dito, para o prático, né? Para o nosso cotidiano. E os estudos dele teve muito esse enfoque, né, de entender de onde vinha, né, quais eram as raízes da violência e como que, entendendo de como surgiam essas violências, como que ele poderia, então, atuar para que a gente pudesse mudar essa perspectiva da violência no nosso dia a dia, através da nossa linguagem. Então, basicamente, a CNV, ela às vezes assume até um perfil um pouco utópico e idealizado para nós, porque ele vai falar muito de termos como empatia, paixão, e ele fala muito fundamental que a gente se entregue a usar a técnica CNV numa comunicação, que a gente se entregue com o coração, né? Então, ele vai reforçar bastante essa perspectiva. E é justamente por isso. Opa, não, deixa eu só passar aqui rapidinho. E é justamente por isso que vocês podem encontrar em alguns momentos que a CNV ela também é conhecida como a linguagem da girafa, porque a girafa ela é o símbolo da CNV, justamente por ser o mamífero que tem o maior coração, que é o mamífero que tem o maior coração aí na Terra, né? Então, ela foi escolhida justamente para demonstrar a importância que se é de você se entregar, de trazer essa perspectiva através do seu coração, quando você aplicar a CNV e a comunicação não violenta no seu dia a dia. Inclusive, tem um livro aqui, para quem quiser falar sobre, eu não sei se vai dar para enxergar, mas é um livro bem interessante, uma perspectiva sobre a comunicação não violenta para crianças, né? Então, se alguém quiser um dia ensinar para as crianças ou tiver filhos, esse livro é bem didático, bem simples, para começar a desenvolver desde pequeno essa linguagem da girafa, como a CNV ela é conhecida. Mas, né, o livro base que a gente vai trazer aqui para nossa aula de hoje, para nossa palestra, é esse livro aqui da Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, que foi, né, escrito pelo Martin Rosenberg. Essa versão é de 2006 e ela é o grande embasamento do que a gente tem hoje de entendimento sobre comunicação não violenta, né? Ela ali acumula e seleciona, tem toda essa seleção de como aplicar, do que de como desenvolver. E além disso, também existem vários centros, o próprio Rosenberg, ele já criou vários centros, existem várias iniciativas também que trabalham com a ideia da comunicação não violenta. Bom, só para vocês entenderem rapidamente, mas então, né, qual é o objetivo da comunicação não violenta? Então, eu trouxe aqui, existem várias perspectivas, mas acho que a gente pode trazer esse enfoque aqui hoje para a gente começar, pelo menos, a essa introdução da comunicação não violenta. Que o objetivo dela, da CNV, é justamente estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo às necessidades de todos. Então, a ideia é que não haja nenhuma insatisfação ao longo de uma conversa, de uma comunicação que exista entre duas pessoas. E daí, para isso, para que a gente consiga ter esse sucesso, para que as necessidades sejam atendidas, o Rosenberg ele vai focar muito na ideia da honestidade e da empatia. Então, a ideia não é que a gente mude o comportamento dos outros, mas que a gente mude o nosso comportamento e, a partir disso, gere um ciclo ali de generosidade, de positividade, e com isso tendo consequências positivas, né? Então, a gente vai ver depois que a CNV ela tem 4 grandes componentes que vão nos auxiliar nesse processo, mas aqui já dando já uma dica, né, para que a gente consiga estabelecer esse relacionamento de forma empática e honesta, ele vai trazer muito essa importância da gente conseguir observar uma situação, entender quais são as necessidades que estão envolvidas e, a partir disso, então, desenvolver uma comunicação que, segundo ele, não seria uma comunicação, então, não violenta. Bom, então, né, quando ele foi começar a desenvolver as pesquisas dele, ele começou a tentar identificar, como eu disse ali no começo, quais são os elementos, né, quais são os fatores que vão bloquear a compaixão, no sentido de que quais são esses elementos que levam, né, que induzem a gente a agir de forma violenta. E aqui, violência, a gente não enxerga ela, a gente às vezes associa só a violência como um tapa na cara, um assassinato, e a violência não é esse tipo de violência direta, mas essa violência que pode, né,
magoar, que pode fazer com que a pessoa se sinta inferiorizada, que gere ali uma certa insatisfação. Então, começando a fazer essa investigação, ele começou a perceber que as linguagens e a comunicação como um todo, elas são elementos chaves, né, que motivam, que levam a gente a agir de forma violenta, ou seja, que bloqueia a nossa compaixão e faz a gente trazer essa atitude, às vezes, um pouco mais na defensiva, uma atitude mais de julgamentos e afins, né? E ele vai trazer esse olhar pensando não somente em relação ao outro, né, no que é violento com o outro, mas o que é violento com o mesmo. Então, às vezes, a nossa própria linguagem que a gente usa, nossos próprios pensamentos, também trazem esse olhar violento para nós mesmos, né? Então, ele traz também esses dois olhares sobre essa comunicação. E aqui ele trouxe a comunicação, então, que bloqueia a compaixão. Quais são esses 4 grandes elementos que vão bloquear, que vão fazer, que, de certo modo, induzem a gente a agir de forma violenta, né? Primeiramente, ele vai dizer, então, que são os julgamentos moralizadores. Então, tudo aquilo que a gente carrega, faz uma comunicação que traz a culpa, a insatisfação, que a gente rotula, eles são formas de estimular a violência. Primeiramente porque esses julgamentos, eles acontecem com base nos valores que são tidos como certos para nós. Então, o que a gente entende, às vezes, como certo, para o outro não é a mesma ideia, né? Isso a gente pode ver muito, principalmente quando a gente fala em choques de culturas. Então, se eu trago um julgamento com base no meu valor e o valor da outra pessoa com que eu estou me comunicando é outro, as chances de ter um conflito, as chances de estimular ali um contexto de violência é muito maior. Então, o julgamento moralizador, ele é um elemento que vai bloquear a comunicação, essa comunicação que poderia ser de compaixão, enfim, não violenta. Um outro elemento é fazer comparações. Inclusive, ele cita um outro livro, nesse livro dele, de uma autora que vai trazer que a comparação é o grande motivo para gerar essa insatisfação em todos os seres humanos. Quando a gente se compara, a gente se diminui, a gente assume as verdades, né, idealizadoras de uma outra pessoa sem saber qual é a realidade dela de fato, né? São fantasias que a gente cria e isso é muito devastador para nós, né? Então, ao fazer comparação, a gente também tira essa compaixão que a gente pode ter com o outro, porque a gente não conhece a realidade do outro, mas também diminui a compaixão que nós temos com a gente mesmo, porque a gente se cobra, a gente se culpa e acaba tendo esse olhar, como eu tinha dito, idealizante. Um outro elemento que vai bloquear essa compaixão é a negação da responsabilidade. Então, às vezes, é muito comum no nosso dia a dia a gente culpar o outro. Ah, eu fiquei irritada porque fulano derrubou a xícara, derrubou uma água na cozinha. Né? E a gente está, então, responsabilizando o outro que derrubou a xícara. Mas, na verdade, a responsabilidade por você ficar irritado é só sua. Você ficou irritado porque, de repente, você gosta de limpeza, assim, às vezes a nossa linguagem, ela indica a responsabilidade para o outro, só que a gente deveria fazer justamente o processo inverso, responsabilizar a gente pelos nossos próprios sentimentos, pelas nossas próprias ações. Então, quando a gente nega a responsabilidade, a gente também bloqueia essa compaixão. E por último, que ele vai dizer também esse quarto elemento dessa linguagem que gera, né, que estimula a violência, é se comunicar, quando a gente comunica os nossos desejos como exigências. Então, às vezes ao invés de a gente fazer um pedido, a gente traz o nosso pedido com um olhar de exigência. E toda exigência, ela carrega uma perspectiva de punição. Então, toda vez que alguém recebe uma exigência, já gera um certo medo de que pode desapontar, ou de que vai ter alguma punição. E, principalmente, isso é muito forte, né, esse elemento, para quando uma pessoa que está num cargo de autoridade, ela faz esse pedido através de uma exigência. Então, ele vai ressaltar justamente que para pessoas, até inclusive em ambientes corporativos, que estão em cargos altos numa organização que seja hierárquica, tomar cuidado quando for fazer esse pedido, porque se ele passar um tom de exigência, ele pode trazer esse olhar que pode gerar ali uma violência. Bom, então, ao longo do livro dele, ele vai desenvolver esses 4 componentes da comunicação violenta, que são 4 etapas que a gente tem que seguir
para conseguir colocar em prática a comunicação violenta no nosso dia a dia, né? A princípio pode parecer algo fácil, mas ele mesmo fala que isso é um exercício, né? Como se fosse um despertar. A gente tem que ter essa consciência diariamente. A gente foi ensinado a vida inteira a ter um tipo de raciocínio, e de repente agora a gente tem que aplicar essa outra lógica, né? Então, não é que você vai conseguir fazer isso de um dia para o outro. Ah, assisti essa palestra, eu li o livro do Rosenberg e agora eu vou conseguir aplicar a CNV. Provavelmente não, porque realmente é um exercício e uma tarefa diária. Então, é realmente algo complicado, mas com um embasamento muito simples, né? Que a gente vai passar aqui por esses 4 componentes. Então, resumidamente, os 4 grandes componentes para você colocar em prática a comunicação não violenta é observação, sentimento, necessidades e pedido. Então, eu vou fazer aqui a primeira grande etapa, a gente tem que começar a observar a situação. Mas o que é muito importante, a gente tem que observar sem que a gente avalie. É quase como fazer uma meditação, né? Então, vamos nos colocar por fora, vamos olhar o que está acontecendo, mas não vamos aplicar nenhum julgamento sobre aquela situação. Então, é só você identificar o que está acontecendo naquele momento. Quando a gente consegue fazer isso, aí a gente parte, então, para entender qual é o nosso sentimento em relação àquela situação. Então, você observou a situação e, aí, no segundo momento, você identifica, então, qual é esse sentimento. Você se sente irritado, se sente magoado? Qual é o sentimento que você tem perante aquela situação? A partir disso, então, você consegue ir para o terceiro componente, que é as necessidades. Então, você observou, você identificou o seu sentimento em relação àquela situação, e agora, então, você vai entender quais são as suas necessidades em relação a essa situação, né? Quais são as suas necessidades que geraram o seu sentimento de mágoa, de tristeza. E a partir disso, quando você tem tudo isso claro, você pode fazer então um pedido, ou seja, você se expressa claramente de forma honesta como você está se sentindo e está acontecendo toda essa situação. Ele vai ressaltar que essas são os 4 grandes componentes, né? Mas nem sempre o pedido ele vai estar presente, né? Às vezes você pode parar aqui nesse excesso, que isso já vai gerar uma comunicação empática, mas geralmente geralmente uma comunicação ela vai envolver algum tipo de pedido. Bom, então, só para a gente definir, trouxe uma definição do Rosenberg, só para a gente trazer aqui o que é então a CNV de fato, né? Ela é uma técnica, uma metodologia ou um desenvolvimento de habilidades, né? Que tem como objetivo, então, ajudar que a gente se ligue um aos outros, né, durante a nossa comunicação e permitir que a nossa compaixão ela cresça de forma natural. Então, a ideia é que isso seja algo tão rotineiro para nós, tão de nosso dia a dia, que a compaixão ela floresça. Ela nos guia no processo de reformular a maneira pela qual nos expressamos e escutamos os outros. Essa é a grande chave, né? Então, é você se entender enquanto pessoa e daí, a partir disso, reformular aquilo que você quer se expressar e, ao mesmo tempo, conseguir receber de forma empática o que o outro está dizendo através da sua comunicação. E você vai conseguir fazer isso através desses 4 grandes componentes que a gente acabou de ver, que é observação, sentimento, necessidade e pedido. E a ideia é que a CNV, então, ela possa promover uma maior profundidade no escutar, fomentar o respeito e a empatia, e provoca o desejo mútuo de nos entregarmos de coração. Bom, e daí a CNV, ele mesmo, o próprio Rosenberg, e através de outros estudos que foram se expandindo, ela foi se aplicando em vários setores, né, em várias áreas da vida social, e não existe assim, uma limitação de onde utilizar a CNV. Né? Então, você pode usar a CNV para conversar consigo mesmo, numa perspectiva, vou me conhecer mais, trazer um novo olhar para a minha vida, ou então suas relações pessoais, familiares, e também pode aplicar ela nos seus relacionamentos de trabalho, que, segundo o Rosenberg defende, vai trazer muito mais efetividade para esses relacionamentos. Então, não tem uma limitação, né? Lembrando que o Rosenberg, acho que eu não deixei isso muito claro no começo, mas ele começou a utilizar muito a técnica da CNV para fazer mediação de conflitos, né? Então, em cenários de guerras, em países que estavam em guerra, ele tem vários depoimentos muito interessantes e ele começou muito com essa ideia, mas ela foi se desenvolvendo a tal ponto que a gente pode aplicar em vários setores da nossa vida mesmo.
Bom, então, o primeiro componente, a gente vai se aprofundar um pouquinho em cada um. A CNV, assim, é uma gama muito grande, a gente tem muita coisa que pode se debruçar. Aqui realmente é mais uma introdução para que vocês conheçam e saibam, queiram pesquisar mais. Quem quiser ler o livro que eu mostrei no começo, super indico, é um livro fácil de ler, né? O próprio Rosenberg ele vai dialogando de uma forma bem prazerosa a leitura. Mas trazendo de uma forma resumida, né? O primeiro passo, que é a observação, a gente tem que aprender então a separar o que é observar e o que é avaliar. Geralmente a gente já vai observar uma situação e já vai empregar um julgamento, né? Ah, aquela pessoa é bonita ou não, aquela pessoa tem sucesso ou não. Então a gente já tem esse olhar junto ali trazendo rótulos. E ele fala aqui que mesmo sendo rótulos, né, positivos, a gente não deve aplicar nesse momento, nem tanto negativo como positivo. É um momento que a gente só observar, sem trazer nenhuma avaliação. Então ele traz um exemplo aqui, ó. Seria uma avaliação. Essa frase seria um exemplo disso. Você raramente faz o que eu quero. Como a gente pode converter essa avaliação numa observação? Ou seja, sem nenhum julgamento. Nas últimas 3 vezes em que comecei alguma atividade, você disse que não iria fazê-la. Então, essa é a diferença quando a gente traz um olhar de avaliação e um olhar de observação, né? Outro exemplo, ele aparece aqui com frequência, transformando isso numa observação. Ele aparece aqui pelo menos 3 vezes por semana. E aqui ele vai dizer muito, Rosenberg, em relação à linguagem, que quando a gente usa raramente, sempre, com frequência, são termos, né, de linguagem que a gente basicamente já coloca implicitamente ali um tipo de avaliação, né? Então a frequência, sempre, frequentemente, são termos que carregam em si esse olhar avaliativo. Então vejam que aqui ele vai trazer, ele prefere que você aponte os dias da semana, especificamente como se você estivesse realmente observando sem nenhuma avaliação. O segundo passo, né, que é identificar os seus sentimentos e saber expressar eles, né? Então, às vezes a gente, até por uma educação nossa, né, ocidental, nós não somos ensinados a olhar e a entender os nossos sentimentos. Então, às vezes a gente tem raiva e a gente nem sabe que está sentindo raiva, ou a gente nem sabe nomear que é raiva, né? Então, essa segunda etapa eu acho que talvez seja a mais difícil da CNV. Ele vai trazer muito ali um pouco desse olhar dele da psicologia, mas é uma etapa então para a gente se entender um pouco mais, né? Entender o que a gente está sentindo, ser capaz de identificar e mais ainda, ser capaz de expressar isso, né? Porque às vezes a gente sabe o que a gente está sentindo, mas não consegue expressar isso de uma forma positiva, né? Então, ele vai falar que é muito importante nessa fase a gente entender que a vulnerabilidade, ela é muito positiva e ela pode ajudar a resolver os conflitos, né? Então, ao invés de a gente ficar numa atitude de um mecanismo de defesa, a gente se abre para aquela conversa, né? A gente se abre para essa vulnerabilidade. E aqui ele vai dizer que é muito importante a gente desenvolver um vocabulário que vai permitir que a gente dialogue melhor com os nossos próprios sentimentos, né? Então, que a gente entenda melhor esses sentimentos que a gente for identificando, que a gente tem no nosso dia a dia. Então, aqui, ó, alguns exemplos de sentimentos que foram expressos verbalmente de uma forma que ele considera positiva dentro da CNV. Estou triste porque você está partindo. Fico com medo quando você diz isso. Estou feliz que você possa vir. Agora, um exemplo de frases, né, que não expressaram corretamente um sentimento. Sinto-me interpretado. Ele vai dizer que mal interpretado não é um sentimento, já é uma avaliação que você está fazendo sobre a situação. Então, ao invés de você usar uma frase como sinto-me mal interpretado, ele sugere que você use, por exemplo, sinto-me frustrado ou sinto-me desestimulado, que daí frustração e desestímulo são sentimentos. E vejam como isso pode gerar consequências para você criar uma conexão com o seu interlocutor no momento de uma comunicação. Um outro exemplo, não tenho nenhum valor. Aí ele vai falar que isso não é um sentimento, isso é o que uma pessoa pensa sobre si. Então, ao invés de você querer expressar isso como não tenho nenhum valor, você pode dizer, eu sou cético quanto aos meus próprios talentos. Daí você então está fazendo isso de uma forma mais clara. A terceira etapa, o terceiro componente, então, é basicamente assumir a responsabilidade por nossos sentimentos
e a partir do momento que a gente assume, reconhece isso, a gente então, a partir do momento que a gente assume a nossa responsabilidade, a gente consegue então reconhecer as nossas necessidades, que é o terceiro componente da CNV. Né? Então, aqui, ó, reconhecer as necessidades que estão por trás de nossos sentimentos é importante para descobrir a causa, né? O que está causando todo esse nosso sentimento. Ele vai dizer aqui que a libertação emocional é um grande objetivo dessa etapa, que é o momento em que a gente aceita totalmente a responsabilidade dos nossos sentimentos, né? Então, eu estou feliz porque eu me permiti ficar feliz, eu estou triste porque eu fiquei triste, né? E não por causa de um terceiro. Então, ele vai dizer que para a gente conseguir reconhecer as nossas necessidades, nós temos que assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos. E quando a gente faz isso, é quando a gente chega numa etapa de libertação emocional. Então, para identificarmos nossas necessidades, precisamos assumir a responsabilidade por nossos sentimentos. Então, uma frase que expressa bem isso, que expressa essa questão de que estamos assumindo responsabilidade. Eu fico com raiva quando você diz isso, porque quero respeito e ouço suas palavras como um insulto. Né? Então, você está assumindo que você ficou com raiva por causa das suas necessidades, porque você tinha uma necessidade de respeito. Né? Agora, um exemplo de quando a gente não assume a responsabilidade. Você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de conferência. Então, ele está botando a culpa da irritação dele numa outra pessoa. Ao invés disso, você poderia usar qual tipo de frase? Fico irritado quando você deixa documentos da companhia no chão da sala de conferências, porque eu quero que nossos documentos sejam guardados em segurança e fiquem acessíveis. O quarto componente, né, é usar uma linguagem positiva ao fazer pedidos. Então, o quarto componente é fazer pedidos, mas nem sempre a gente sabe fazer esses pedidos. Então, ele vai reforçar a importância de usar uma linguagem positiva, né? E aqui vem aquela questão de novo de não fazer isso como uma exigência, mas fazer um pedido, né? E é importante que a vulnerabilidade também esteja presente nessa etapa. Então, é muito importante a gente formular os pedidos em linguagem clara, positiva, de ações concretas, para que seja revelado o que realmente queremos, né? E isso é muito importante, isso acho que acontece muito no nosso dia a dia, que a gente fala assim, eu não fiz tal coisa porque eu não entendi que fulano queria aquilo, né? E a pessoa, talvez para aquela pessoa estava claro o que ela estava pedindo, né? Então, essa é a etapa no momento da gente conseguir se expressar, fazer nosso pedido de forma clara. Porque às vezes a gente deixa subentendido com base nos nossos julgamentos, nossos valores, que o outro vai entender igual. Mas muito possivelmente isso não vai acontecer. E a chance disso de gerar um conflito, gerar uma certa violência é muito grande. Então, como que a gente pode expressar de forma clara os nossos pedidos? Gostaria que você me dissesse uma coisa que eu fiz de que você não gostou. Então, deixar bem claro. Gostaria que você dirigisse dentro do limite de velocidade. Agora, uma expressão não clara dos pedidos, por exemplo. Gostaria que você demonstrasse respeito por minha privacidade. Ele vai dizer que isso não é claro, porque o que é privacidade especificamente? Às vezes o que é privacidade para você é diferente do que é privacidade para outro interlocutor. Então, para você deixar isso claro, ele vai sugerir: gostaria que você concordasse em bater na porta antes de entrar em meu escritório. Então, para você, privacidade significa isso: a pessoa bater na porta antes de entrar na sua sala. Outro exemplo, gostaria que você fosse honesto comigo a respeito da reunião de ontem. Ele vai dizer que isso não foi uma forma clara, justamente porque o que é honestidade especificamente? E o que ele está esperando dessa honestidade? Então você pode dizer, para expressar de forma clara: quero que você me diga como se sente a respeito do que eu fiz e o que gostaria que eu tivesse feito de modo diferente. Vamos lá. Bom, então esses são os grandes 4 componentes, e a partir desses 4 componentes, a gente começa a desenvolver o processo da CNV, né? O processo da comunicação não violenta. Então, são etapas que são difíceis, mas ao mesmo tempo são muito possíveis e que requer só um pouco de esforço mental nosso, né? Mas a partir do momento que a gente compreende esses 4 componentes, a gente consegue colocar em prática, então, esse processo, que, segundo ele, se resume em 2 grandes processos, né? O primeiro, a gente, então, se expressar-se honestamente por meio dos 4 componentes, e, como a gente tem interlocução de comunicação, o segundo processo é, ao mesmo tempo, a gente receber com empatia por meio dos 4 componentes, né? Então, não é só você falar, mas também receber o outro.
E às vezes, veja, o outro às vezes não está não está alinhado com essa perspectiva da comunicação não violenta. E tudo bem, porque a ideia não é mudar o outro, mas é mudar você. Então, como você se expressa e como você recebe. E daí ele vai falar sobre essa questão do recebimento, um ponto muito importante que ele vai desenvolver muito essa ideia, e que é um tema também que está muito em pauta agora na nossa sociedade, que é a empatia. Então, para a gente conseguir receber a partir dos 4 componentes da CNV, é muito importante que a gente tenha em mente a empatia. Né? Mas o que é empatia? A empatia, ela pode, enfim, tem várias, é um tema bem complexo e profundo, mas de uma forma bem simples, que o próprio Rosenberg traz no livro, ele vai dizer que empatia é simplesmente você estar presente, você não fazer nada e apenas que você esteja lá, você escute. Isso já é empatia. Né? E ele vai trazer muito isso de uma forma muito forte, de que às vezes a gente quer dar conselhos, a gente quer falar da nossa opinião, mas isso não é empatia. Isso já é você querendo reverter a situação, às vezes com um olhar para você, ou fazendo um conselho conforme as suas necessidades. Ele vai dizer que a empatia não é isso. A empatia é simplesmente você estar presente e estar ali disponível para a escuta, né? Então, para ele, a empatia significa esvaziar a mente e ouvir com todo o nosso ser. Opa, será que saiu aqui? Saiu só para mim a tela de compartilhamento? Não sei, deixa eu ver aqui. Renata, aqui tá tranquilo pra gente, tá aparecendo. Você Ah, tá tá me ouvindo? tranquilo? Ah, para mim. Ah, agora voltou, tinha saído. Bom, desculpa, Então gente, tá vamos bom. lá. Imagina, pode Então, a continuar. empatia, ele vai dizer então que para a gente exercer empatia é importante a gente perguntar antes de oferecer conselhos ou qualquer estímulo, e não se prender à compreensão intelectual, ou seja, não ficar preso com a ideia do racional. É um momento só para você estar ali presente. Então, é muito importante que a gente preste atenção, né? Então, a ideia é que a gente preste atenção justamente nas observações, nos sentimentos, necessidades e pedidos daquela pessoa. E ele vai dizer que uma técnica muito interessante para a gente conseguir receber com empatia é a gente fazer o parafraseamento, né? Ou seja, parafrasear. Ou seja, repetir aquilo que a gente ouviu daquela pessoa e explicar com outras palavras, né? Repetir o que ouvimos, expondo detalhadamente o que compreendemos. E isso faz com que a gente consiga se manter de forma empática com a pessoa e crie uma conexão com ela, né? E mais importante que ele vai então reforçar essa questão da empatia, que para a gente sentir a empatia, a gente tem, que para a gente dar a empatia, a gente tem que sentir empatia. Então ele reforça muito essa ideia de que é um processo, é um ciclo, né? Tipo, você faz o bem e o bem retorna a você, né? Então ele vai acreditar muito nessa perspectiva em relação à empatia também. Então, aqui alguns exemplos rapidinhos sobre como seria receber sem empatia e como seria receber com empatia. Então, sem empatia, o exemplo de uma pessoa A falando: Você acha muito natural que eu faça tudo para você. Fico imaginando o que você faria sem mim. Aí a pessoa B respondendo sem empatia, segundo Rosenberg: Isso não é verdade, eu valorizo o que você faz por mim. Ele vai dizer que a pessoa B, ela não está recebendo com empatia, ela está, na verdade, se defendendo, está colocando ali o posicionamento dela e se defendendo, ela não está recebendo, ela não está presente ouvindo aquela pessoa. Um outro exemplo do que seria receber com empatia, e aqui vai ficar bem claro essa questão do parafrasear. A pessoa A: Estou uma pilha de nervos com o planejamento do casamento de minha filha. A família do noivo não está ajudando. Quase todos os dias eles mudam de ideia sobre que tipo de casamento querem. Daí a pessoa B respondendo com empatia: Então está nervosa com os preparativos e gostaria que a família do futuro genro tivesse mais consciência das complicações que a indecisão deles causa para você? Ou seja, a pessoa está parafraseando e criando uma conexão com aquela que está reclamando. Eu trouxe esse exemplo aqui, até são questões banais do nosso dia a dia, né, para mostrar justamente que a CNV ela não se restringe a uma coisa muito formalizada, num ambiente organizacional, de repente, ou a uma coisa acadêmica. A CNV ela deve e é para ser aplicada em situações como essas no nosso dia a dia. Bom, e daí, só para trazer ali um adendo, pensando nas relações de trabalho, né, até um pouco, porque é um pouco do que eu estudo e acho que o trabalho está ali no nosso dia a dia, ninguém tem como fugir disso.
que o Marshall Rosenberg, uma vez, ele fez uma declaração falando que, mesmo em todos os ambientes de guerras que ele já vivenciou, que ele já mediou conflito, ele vai dizer que o ambiente corporativo é o mais violento que ele já esteve, né? Então, ele vai dizer muito isso justamente porque é um ambiente em que a gente, de certo modo, né, é imposto a nós essa necessidade de que nós não podemos sentir. É um ambiente que a gente não pode trazer os nossos sentimentos. Pelo contrário, nós temos que ser ágeis, nós temos que trazer resultado, nós temos, né, nós damos enfoque muito mais para o nosso pensar e agir do que o nosso sentir. Então, para ele, é um ambiente que já é naturalmente propenso para que existam vários conflitos e desafios de comunicação interpessoal. E isso traz muitas consequências, por vários dados que a gente tem hoje em dia, né, de pessoas com depressão, com a síndrome do burnout, a pessoa já estressada com o trabalho. E o Rosenberg ele vai falar justamente isso, que diante dessa dificuldade que a gente tem em lidar com o sentimento no ambiente de trabalho, as consequências são muito grandes, vão afetar a saúde emocional, o desempenho e a produtividade. É um assunto bem complexo, que dá para desenvolver bastante, mas daí então a CNV, ela, segundo Rosenberg, ela traz esse olhar, dizendo que é fácil para tornar um ambiente organizacional, uma relação de trabalho menos violenta, seria então, né, a partir da perspectiva da CNV, seria então reconhecer que as pessoas sentem e precisam de algo, né? Não tratar elas como uma máquina. Bom, e daí, né, um outro tema que é muito importante a gente trazer aqui como enfático, né, enfatizar essa questão, é a CNV, o conflito, né? O Marshall Rosenberg, ele trabalha muito com a ideia do conflito, ele tentou entender como que se acontece, se desenvolve, como é que isso gera uma violência, e trazendo aqui, mesclando já com alguns outros estudos que eu já venho desenvolvendo e lendo, um ponto-chave de transição para que a gente possa aplicar cada vez melhor a CNV, é entender também que o conflito é uma coisa inerente às relações humanas. Então, a gente não deve evitar o conflito, mas a gente deve aprender a lidar com ele, né? Nós somos seres humanos que estão se relacionando o tempo inteiro, que vão ter expectativas, convicções, interesses contrariados, então ele é realmente inerente. E cabe então a gente saber entender como ele é desencadeado e como a gente pode atuar sobre ele, né? E a CNV é realmente uma grande técnica que pode nos ajudar a entender melhor como lidar com um conflito, né? Aqui só rapidamente, a CNV geralmente é desencadeada por posições antagônicas, quando as necessidades não são atendidas, por acusações, por crítica, dificuldade em enxergar a visão do outro, que são basicamente todos os elementos que a CNV trabalha, né? E aqui, só para finalizar, trazendo um pouquinho de uma reflexão aqui, eu, pelo menos, a primeira vez que eu tive contato com a CNV, eu sempre fiquei muito em choque, achando ela muito utópica, muito fora da minha realidade, né? E acredito que vocês também tenham sentido isso, mas isso é uma reflexão minha, né? De pensar, mas por que será que a CNV ela parece tão distante e difícil de ser aplicada, apesar de estar tão fácil e descrita de como a gente deve seguir, né? E uma das razões que eu vejo, que eu interpreto, é muito o fato da gente estar vivendo numa cultura da violência. O que é essa cultura da violência, né? Isso aqui já veio um pouco de uma outra linha de estudo, da comunicação para a paz, mas que a gente vai dizer, então, que existem vários tipos de violência na sociedade. Existe a violência direta, que é quando alguém mata a pessoa, né, alguém machuca outra pessoa fisicamente. A violência estrutural, que é quando existe já uma estrutura que cria essa violência, como a fome, por exemplo. E daí, então, né, o Galton, que foi quem denominou essa violência, existe a violência cultural, que é aquela violência através da nossa cultura que legitima todas essas outras ações, né? E ela é muito difícil de ser atuada e trabalhada sobre ela, porque não existe um agressor, uma vítima visíveis, né? Ela simplesmente ela está ali presente na nossa sociedade. E é esse tipo de violência que vai legitimar todos os outros tipos de violência. Então, a violência cultural é aquela que está presente nos aspectos culturais e simbólicos, que podem estar materializadas, por exemplo, em religiões, na nossa própria língua, na arte e até mesmo nas próprias ciências. Inclusive, a violência cultural está presente nessa perspectiva, pensando na própria história que a gente aprende
na escola, né? Então a gente aprende na escola uma visão de mundo eurocentrista e a gente não aprende, por exemplo, a nossa visão, nossa cultura, tudo que a gente herdou, por exemplo, da África e de outras culturas. Então a gente estuda as guerras da Europa, a gente estuda tudo em torno de uma visão de mundo, né? E isso é um tipo de violência cultural, segundo esses estudos. E aqui são alguns elementos que essa linha de estudo ela vai trazer, o que reforçam, né, que fundamenta essa cultura da violência. Então, por exemplo, o patriarcado, a nossa incapacidade de resolver os conflitos, como a gente desumaniza as pessoas, né, são todos elementos que vão reforçar essa cultura da violência. E aqui alguns exemplos, só para a gente ver como a linguagem reforça essa cultura da violência, sem a gente perceber. Trouxe aqui esses exemplos de alguns ditados populares. Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Então, já estimulando essa ideia de que tudo bem a gente machucar outra pessoa. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. É minha lista negra, reforçando a ideia do racismo. A própria palavra patrimônio e patrimônio. Então, matrimônio está associado ao casamento, ao lar, né, remetendo à mulher, e o patrimônio que está relacionado à riqueza, relacionado ao homem, ao pai. Então, como que a nossa linguagem ela acaba reforçando o nosso patriarcado, né? Então, tudo isso para mostrar que a violência ela se legitima na nossa sociedade pela cultura. E aqui só trouxe uma última frase para a gente mostrar. Às vezes eu tenho muito essa percepção de que a CNV é uma coisa muito distante, de que estudar a paz é uma coisa muito fora da realidade. E essa frase aqui sempre me faz lembrar de que nós somos responsáveis por isso, né? Então não adianta a gente só botar a culpa no outro ou no sistema. É uma frase do Manifesto de Sevilha que vai dizer: assim como as guerras começam na alma dos homens, a paz também encontra sua origem em nossa alma. Então, a mesma espécie que inventou a guerra também é capaz de inventar a paz. É responsabilidade de cada um de nós. Então, é isso. Agradeço a todos. Muito obrigada. Se alguém quiser entrar em contato, aqui está meu e-mail. E agora passo a palavra para o Henrique, professor Henrique. Obrigado, professora Renata. Eu acho que foi uma palestra assim, lindíssima, é um assunto vasto. Eu vou convidar o pessoal que está aqui. Tivemos um pico de 96 pessoas, se não me engano, assistindo a palestra simultaneamente. Quem quiser fazer alguma pergunta, aproveitar esses 15 minutos que a gente tem, escreve aqui no chat que a gente passa para a professora Renata. Eu vou aproveitar enquanto o pessoal pensa nas perguntas e fazer um questionamento, mais uma provocação, na verdade. A gente vive hoje mediado por redes sociais, por plataformas de algoritmos, em que as nossas vivências se dão por meio de linguagens virtuais e muitas vezes a gente não tem controle sobre esses códigos. Agora, nesse ano, graças à pandemia, a gente percebeu como essas tecnologias elas mediam os nossos relacionamentos sociais na contemporaneidade. Como imaginar as redes sociais a partir dessa visão da comunicação não violenta? Porque as redes sociais são espaços violentos, né? O que você acha sobre isso? Olha, é realmente muito interessante. Eu, particularmente, nunca li nada específico associando comunicação não violenta com redes sociais, mas eu acho que um grande embate que vem quando a gente pensa em redes sociais, pensando até na cultura do cancelamento, que está tão presente hoje em dia, né, de como as pessoas estão cada vez mais intolerantes, eu acho que seria um debate super necessário, mas eu acho que uma grande dificuldade, que é um assunto muito delicado, que a gente teria que debater e que geralmente os artigos trabalham sobre, é a questão da liberdade de expressão, né? Então, até que ponto o Facebook, por exemplo, ele tem o direito de banir um conteúdo que ele acha que pode estar um discurso de ódio, até que ponto isso é positivo e até que ponto isso é um cerceamento da liberdade de expressão. Então, eu acho que é um tema bem complexo, que é muito questionamento, muita reflexão, mas eu acho que aplicar a CNV nas redes sociais é muito difícil, mas o que eu acho que ela pode ajudar muito nesse sentido é de tornar a gente um pouco mais tolerante e se preocupar menos e ficar menos na nossa zona de conforto, na nossa bolha, né? Então, realmente acessar conteúdos que são contra aquilo que a gente, não contra, mas que são oposto àquilo que a gente pensa, para a gente entender o lado do outro e conseguir receber com empatia.
né? Eu acho que talvez a grande palavra seja a empatia, e a SLV ajuda muito a gente a conseguir administrar qualquer tipo de relacionamento com enfoque na empatia, né? Então, não sei, acho que eu penso mais ou menos isso. Eu acho que é um desafio, porque quando a gente, nos nossos relacionamentos, independente se é no presencial, e esse ano o presencial foi esvaziado, né? Ou é no virtual, é, temos que ter um autoconhecimento tão grande, porque não é simplesmente, isso você deixou claríssimo na palestra, falar de uma forma diferente. É eu entender o que eu quero, eu conseguir expressar o que eu sinto, para um outro que também sente, para um outro que também pensa e vive naquele mundos individuais, né? É como sentir com Uhum. o outro, né? A compaixão. E um caso que me veio à tona foi ontem, antes de dormir, eu liguei a televisão, coloquei na TV Cultura, estava passando Roda Viva. E a entrevistada foi a Ana Maria Braga. E em alguns momentos das perguntas que fizeram, os jornalistas homens estavam fazendo para ela perguntas extremamente deselegantes e zero compaixão, zero, extremamente violentas, que eles jamais fariam para homens se estivessem na mesma Uhum. posição da Ana Maria Braga. Então eu vejo Sim. hoje em dia, cada vez ganhando mais destaque, algumas lutas sociais de determinados grupos, que a gente chama de minorias, né, minorias políticas, e como é fundamental, essa é uma luta diária, né? Porque a Uhum. partir desse olhar empático, a gente vai conseguir fazer com que essas lutas diversas consigam ganhar força, né? Sim. O que eu acho assim, o mais difícil desse nosso despertar e do ganhar essa consciência é justamente por causa da violência cultural, porque a gente é criado numa cultura que a gente entende isso como normal, né? Então a gente legitima. Então, até pouco tempo atrás, essa entrevista talvez a gente não enxergaria esse tipo de violência, porque pra gente, é isso mesmo, tudo bem fazer esse tipo de pergunta pra mulher, ou tudo bem ter esse tipo de comportamento, né? Então, eu acho que e isso é o mais difícil para a gente conseguir virar a chave mesmo, porque a gente tem que ter um esforço grande para essa consciência, né? Então, como a gente vai criar essa consciência para algo que muitas vezes para a gente é natural, é normal, é legitimado, né? Então, inclusive pensando, trazendo isso até para as organizações, como a gente legitima, pensando até na Vale, né? Tudo que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, a gente legitima isso como se, tudo bem, aconteceu isso, foi uma falha interna, não teve nenhuma revolta popular, digamos assim, não estimulando uma revolta, mas não teve uma reação, a gente aceitou isso como se fosse assim, é esperado isso de uma organização e tudo bem, tudo bem a gente lidar com isso, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é justamente essa, a gente conseguir ter esse olhar de como mudar, de como captar essas coisas que podem ser violentas, mesmo sendo coisas que já são totalmente legitimadas na nossa sociedade, né? Pensando nessa legitimação, quando a gente pensa na nossa área, que é a comunicação vai se desenvolver como uma arma bélica, né? Quando a gente pensa em Sim, público-alvo, as teorias hipodérmicas da comunicação, então, a gente legitimou um pensamento publicitário, um pensamento da sim. manipulação, um pensamento que é extremamente de menosprezar certas culturas, menosprezar alguns grupos sociais, para que a gente conseguisse colocar a nossa ideia de forma impositiva. E eu acho que a comunicação violenta não tem isso, né? De impor ideias, de impor visões de mundo. Não, muito pelo contrário, né? Mas é o grande exercício da compaixão e da empatia, né? A CIV, ela basicamente vai tentar conduzir a gente, a ensinar a gente a ter esse tipo de construir relações que sejam empáticas, que tenham compaixão, né? Assim, parece algo tão fácil, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que a gente está numa outra realidade, a gente não está nessa mesma sintonia, né? Então é curioso até pensar que existe uma técnica, foi criada uma técnica para ajudar a gente a agir com empatia e com compaixão, sendo que era para ser algo natural nosso, né? E o próprio Rosenberg, né? Ele é muito em Gandhi, ele vai falar justamente isso. Ele vai falar que quando a gente que o ser humano, ele naturalmente, ele tem essa essência de compaixão. São alguns elementos externos que
vão tirar a gente desse caminho, né? E a CNV é justamente essa proposta, trazer a gente de volta para esse estado natural nosso de compaixão. Ao mesmo tempo que é muito bom que exista isso, é até de certo modo triste pensar que a humanidade precisa de uma metodologia para ajudar a gente a atuar assim, né? Para ajudar a gente a ter esse tipo de conduta. Mas a gente vive numa sociedade que está cada vez mais complexa, que está cada vez mais querendo se comunicar, está se comunicando, ou melhor, se informando, né? Trazendo informações, mas talvez a comunicação seja cada vez mais falha. Enfim, é um cenário que dá para trazer ali muitas reflexões. Sim, e você falando agora essa última fala, eu fiquei pensando, a gente luta tanto pela diversidade, e foi o que você falou, na diversidade surgiram conflitos. Então, ao Sim. mesmo tempo que a gente quer uma sociedade diversa, de liberdades múltiplas, a gente sabe que nessas diversidades vão surgir conflitos. Então, talvez seja esse o movimento, né? A gente busca as diferenças, conseguir legitimar essas diferenças, e manter Uhum. essas diferenças de forma legítima sem atacar uma outra diferença é o grande desafio nosso, né? Realmente, realmente. Não, esses dias eu teve uma reportagem falando isso, assim, pessoas que forem, que trabalham em televisões e vão trazer convidados, né? Não tragam apenas, não chamem apenas convidados homossexuais, por exemplo, para tratar sobre homossexualismo. Tratar sobre outros temas, porque senão a gente vai reforçar cada vez mais, ou seja, trazer o negro para tratar sobre o racismo. Não, traga ele para tratar todos os assuntos possíveis, né? Então, assim, às vezes a gente mesmo, né, como profissionais de comunicação, a gente reforça isso sem perceber, porque, eu vou trazer uma pessoa só para discutir aquilo que pertence àquela realidade, mas ela é uma profissional, ela é mãe, ela é pai, sabe? Então, assim, às vezes a gente se limita muito e ao invés de ajudar a ampliar essa diversidade, a gente acaba criando mais nichos, né? É bem complexo isso. Eu acho que assim, são discussões, se a gente pudesse, né, a gente conversaria por horas aqui. Com É, certeza. e eu acho que foi uma noite, essa palestra, uma abertura de noite assim, muito bonita. Eu acho que todo mundo agora está um pouco mais capacitado a se pensar um pouco mais da forma que se comunica, a forma que entende o outro enquanto comunicador, porque não é somente quem estuda comunicação se comunica, todo mundo se comunica. Então, essas relações que a gente tem entre instituições, familiares, organizações, redes sociais, enfim, eu acho que você fez um ótimo percorrido de mostrar exemplos de como a gente pode se repensar nessas situações de comunicação. Então, eu quero agradecer, Renata, mais uma vez, a sua participação aqui na Semana de Responsabilidade Social do CEUNSP e convidá-la para futuras vezes até se aprofundar mais, a gente fazer, às vezes, uma oficina de prática de como a gente pode se comunicar de forma não violenta. Muito obrigado. Quero agradecer novamente, tá bom, pessoal? As aulas continuam normal para o pessoal do CEUNSP, tá, pessoal? Às 19 horas a gente continua as aulas e tem as outras palestras também acontecendo. Obrigado, Renata. Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite e estimular vocês a lerem o livro do Rosenberg. É muito bom e é fácil, ele traz todos esses exemplos e muito mais. E acho que é interessante porque assim a gente consegue se responsabilizar um pouquinho mais também pela nossa realidade e fazer a mudança, né? Por mais clichê que seja, é verdade, né? Então, espero ter contribuído um pouco e fico aqui à disposição também para quem depois quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida. Isso, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, todo mundo. Boa Tchau, noite. tchau.